Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema assim muito curioso, tá? Onde pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre o corpo, a alma e o espírito. Eu desenhei aqui esses três bonequinhos para representar. Esse representa o corpo, esse a alma e esse o espírito, tá bom? E eu vou explicar para vocês a minha maneira sobre cada um deles, tá? Esse vídeo, gente, é especial para uma inscrita que mandou uma mensagem assim para mim. Eu vou ler para vocês a mensagem dela. Ela disse assim: achei muito edificante. Gostaria, se possível, você também me ensinar a ter essa comunhão com Deus. Como posso fazer para ter essa intimidade com Deus? Olha, gente, que maravilha, né? Sim, muita gente critica, não acredita dessa intimidade toda com Deus, mas tem gente sim que acredita e gostaria de aprender como ter essa intimidade com Deus. E assim, como um dia alguém me ensinou, eu também quero ser canal de bênção para as pessoas que também querem ter essa intimidade com Deus, tá bom? Eu estou aqui para isso. Então, gente, vamos lá aprender. Gente, nós vivemos com três corpos e muita gente não sabe disso, tá? Nós somos três corpos, nós somos o corpo, a alma e o espírito. Aqui, bonequinho representado o corpo, é essa carcaça aqui onde a gente pode ver, onde a gente pode andar, onde a gente pode comer, tá bom? E assim, a nossa alma, gente, é a nossa mente, tá? É a nossa mente, o nosso coração. Quando a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, ela está falando da nossa mente, da nossa alma. Olha só, gente, para refletir nesse versículo. Enganoso é o coração do homem, enganoso é a mente do homem, mais do que todas as coisas. Gente, é mais enganoso do que o diabo, do que o próprio diabo. Porque se a Bíblia está dizendo que é enganoso mais do que todas as coisas, então é enganoso mais do que o diabo. Por quê, irmãos? Porque o diabo, quando ele vem mentir para você, você pode repreender e ele sair da sua vida, não é? Mas a sua mente, como é que você vai tirar da sua vida a sua mente? Você está vendo como a mente é mais enganosa do que todas as coisas? Você está vendo como a sua mente pode te sabotar todos os dias, diariamente? É uma luta. Então, irmãos, não precisa você se achar como a pior pessoa do mundo porque você ainda não conseguiu ter essa intimidade com Deus. Mas você pode decidir a partir de hoje controlar a sua alma para o seu espírito ser conectado com Deus, tá bom? Gente, a gente vai voltar lá pro passado, lá pro Jardim do Éden. Adão e Eva, gente, eles não envelheciam, tá? Quando eles nasceram perfeitos, sem pecado, diferente de nós, né? Então, quando eles nasceram com corpo, alma e espírito vivo. Eu explico já para vocês porque que eu tô dizendo espírito vivo, tá? Eles não envelheciam, eles não morriam, mas depois que eles pecaram, eles caíram da eternidade, tá bom? Da eternidade que eles viviam e vieram para uma dimensão cronológica. O que isso significa? Uma dimensão onde tudo envelhece, apodrece e morre. É a dimensão que nós estamos, tá bom? Eles conheceram, gente, uma vida perfeita que a gente não conhece. Então eles conheceram essa vida e escolheram desobedecer a Deus e caíram dessa vida perfeita. Vou explicar aqui na lousa mais ou menos como é que era, tá bom? Tentar. Olha, quando Adão e Eva, eles nasceram com a conexão perfeita. Eu vou tentar explicar com uma linha, ver se vocês me entendem, tá bom? Adão e Eva, conexão. Aqui, ó, conexão corpo e alma e conexão com o espírito, tá bom? Os três eram ligados. Eles eram ligados diretamente com Deus 24 horas. A partir do momento que eles pecaram, o que aconteceu? Gente, essa conexão foi cortada. O que aconteceu aqui, representando nesse quadro? O que foi que aconteceu com essa conexão? A partir do pecado, essa conexão aqui, olha, ela foi cortada.
Não existe essa conexão mais 24 horas, tá bom? Ficou só conexão corpo e alma. E esses dois juntos, essa conexão se chama carne. É isso aqui que a Bíblia chama de carne. Conexão corpo e alma se chama carne. E a carne, o que a Bíblia diz? Que milita contra o quê? Contra o espírito. Entenderam aí essa ligação? Corpo e alma, carne milita contra o espírito, que não quer que você faça essa conexão de novo. Essa bendita carne não quer que tenha essa conexão novamente. Entendeu? Conexão cortada. Você entendeu por que você não consegue ter essa intimidade com Deus? Agora você imagina, essa conexão foi cortada, não é? Foi cortada. Ainda tem mais o diabo, que vem aqui, ó, na sua mente, que é a sua alma, começar a falar coisas, tipo, cheguei na igreja, o irmão não me deu a paz do Senhor. Aí você deixa aquilo ali na sua mente, cara, o que vai acontecer? Você vai ficar magoado. Você tá lá no culto e o irmão fala. Uma vez eu tava no culto e o pastor falou assim: o seu diploma de teologia não serve de nada aqui. Tá? Aí uma pessoa olhou pra mim, ele tá falando contigo? Eu comecei a rir. Eu disse, gente, não importa. Claro, eu creio que ele não estava falando comigo, lógico, né? Porque eu conheço ele, ele não é dessas coisas. Mas mesmo se ele tivesse, e daí? A minha mente, a minha alma é conectada com o meu espírito, com Deus, com o Espírito de Deus. Então, eu não tô nem aí para que qualquer pessoa fale comigo, ou que nem seja comigo, porque quando não é com a gente, sabe? Quando você está aqui, ó, na carne, tá? Você tá conectado só com esses dois aqui, a sua mente começa a te sabotar, começa a trabalhar contra você. E você começa a pensar coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Porque que esses dois aqui militam contra o espírito? Então, irmãos, quando Deus criou o ser humano, ele criou tudo conectado. Entendido até aí? Fio conectado, tudo conectado. E quando ele pecou, o corte foi feito e nós passamos a viver só com esses dois aqui conectados. Aí o que a gente tem que fazer para conectar esse aqui novamente? Vamos entender. Gente, quando o Espírito Santo conecta de novo, acontece coisas incríveis. Você já se sentiu, tá lá no culto, né? Começa a orar, aí de repente, parece que você leva um choque, pelo menos comigo é assim. Aí o que acontece? Vem esse aqui, ó, conexão que tá aqui, olha. Aí vem e faz assim, ó, tipo uma descarga elétrica. Gente, você começa a chorar, eu começo a chorar. Sabe, você não. Se alguém te perguntar por que tu tá chorando, eu não vou saber explicar. Eu não vou saber explicar, eu só vou saber dizer: Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, obrigada, Jesus, por ter morrido por mim. Eu só consigo dizer essas coisas, mas eu não consigo descrever a sensação que está dentro de mim quando essa conexão acontece. E assim, irmãos, essa conexão só acontece de vez em quando, de acordo com a nossa busca. Tá? Se você busca mais a Deus, se você lê mais a palavra, se você ora, se você se consagra, se você jejua, essa conexão é feita novamente. Mas não é mais 24 horas. É só de vez em quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo quer conectar com o nosso espírito. Somente assim, de acordo com a nossa busca. Entendido até aí? Quando o Espírito Santo faz essa conexão com o nosso espírito, acontecem coisas incríveis. Você pode falar em línguas, você começa a falar coisas que você nem sabe por que você está falando. É incrível, gente, é muito lindo. E assim, ele desconecta a hora que ele quiser e você volta a ser uma pessoa normal. Tá? Gente, todo mundo nasce com o corpo vivo, tá? A alma viva e o espírito morto. O espírito morto. Vou explicar. Gente,
Jesus, ele nasceu sem esse corte. Jesus, ele nasceu conectado corpo, alma e espírito, assim como Adão e Eva. É por isso que ele é chamado de o último Adão, porque ele foi o único homem depois de Adão que nasceu com essa conexão perfeita. Ele nasceu com espírito vivo, porque ele não nasceu, Maria não teve relações sexuais com José para poder gerar Jesus, não é? Então ele nasceu sem esse corte, ele nasceu com espírito vivo. Só eles conheceram a eternidade, só eles conheceram essa perfeita conexão. Nós não conhecemos, é por isso que é tão difícil conectar o nosso espírito com o Espírito de Deus novamente, porque a gente não conheceu. Por isso também que muitas pessoas não conseguem nem chegar até lá, nem chegar a conhecer, porque já nasceram assim e não sabem como fazer para ter essa conexão. E essa conexão, irmãos, quando Jesus foi para a cruz, ele teve medo de perder. Ele que nasceu com essa conexão completa, ele teve medo de perder. Jesus, irmãos, ele tinha medo de perder essa conexão. Como ele nasceu com essa conexão 24 horas, diferente de nós, seres caídos, ele tinha medo de perder essa conexão, corpo, alma e espírito, com o Pai. Ele tinha esse medo. É por isso que quando ele estava lá no Getsemane, ele pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Muita gente acha que quando chega nesse versículo, Jesus estava com medo de morrer. Jesus estava querendo desistir de morrer por nós. Mas não, quando esse versículo fala isso, é porque Jesus estava com medo de perder essa conexão, tá? Ele sabia que aquele momento era um momento de desconectar. E isso doía muito nele, isso fazia ele sentir aquele medo. E é esse medo, irmãos, que a gente deve ter. A gente tem que ter esse medo de perder essa conexão. A gente tem que buscar todos os dias ficar o máximo de tempo possível conectados, o nosso espírito com o Espírito de Deus. O pai, ele tinha que cortar essa conexão com o filho para ele levar sobre si todos os nossos pecados, para ele levar sobre si o corte que nós sofremos quando Adão caiu. Então, ele levando tudo isso na cruz, ele restaurou esse corte. Não 24 horas, mas todas as vezes que nós buscamos a Deus, esse corte é refeito novamente. Todas as vezes que nós jejuamos, que nós adoramos, que nós buscamos a Deus com verdade, esse corte é restaurado, é conectado novamente e a gente se conecta com o Pai. Quando Jesus morreu naquela cruz por nós, o corte, ele foi conectado novamente, tá? E ele nos deu novamente a vida eterna. A vida eterna que foi quebrada lá no jardim, quando Adão pecou. Aquilo ali foi quebrado e Jesus restaurou com a sua morte. O corte foi refeito novamente, a ligação foi refeita novamente. E Jesus nos deu novamente a perfeita conexão com o Pai. A partir daquele momento, nós não precisaríamos mais de ter uma pessoa, um profeta para nos ligar a Deus. Nós podemos diretamente ser conectados com o Pai a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida eterna novamente. Aleluia. Glória a Deus. Gente, Jesus tinha medo desse momento. Aí imagina só, gente, você nascer com isso aqui, ó, com esses três conectados. Que maravilha. Conectado direto com o Pai. Se a gente, quando tem um momento com o Pai, a gente sente uma sensação maravilhosa que a gente não consegue explicar. Aí imagina você nascer com isso aqui, tudo perfeito. Nós não conhecemos. Esse corte foi feito. E assim, Jesus veio e fez isso tudo ser restaurado, gente. Como não amar esse Deus? Como não querer essa ligação
o máximo de tempo possível. Jesus, ele mostrou naquela cruz que a gente tem que lutar todos os dias para ter essa conexão novamente com o Pai. Ele nos mostrou que a gente pode sim fazer isso, tá? E a gente, quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente luta para ter essa conexão, mais a gente fica longe do pecado. E no momento que o Pai fez o corte entre eles, Jesus, ele disse: por que me desamparaste? E é assim, irmãos, eu tenho certeza que é assim, que cada um de nós, a gente se sente quando a gente está afastado de Deus, a gente se sente longe dele, a gente se sente desamparado. Foi assim que Jesus se sentiu, por isso a tristeza dele, por isso que ele ficou tão triste. Jesus, ele sentiu o abandono, e é esse abandono que a gente tem que sentir cada vez que a gente peca contra o Senhor, cada vez que a gente fala coisas que não devem ser faladas. A gente tem que sim sentir esse abandono, que é para poder voltar a querer ter a conexão restaurada. O corte é a morte, tá? A morte do nosso espírito. Quando esse corte é feito, é a morte do nosso espírito. Como não amar esse Deus que morreu para restaurar essa conexão novamente, para nos dar a vida eterna novamente? Não tem como não amar esse Deus, não é? E assim, como não viver para fazer a vontade desse Deus? Como não amar esse Deus? Como não amar todas as pessoas, retribuindo o amor que Deus tem por nós? Não tem como, gente. Então, você mostra para Deus que ama Ele amando seus irmãos, procurando ao máximo não deixar você ser controlado pela sua alma, mas sim pelo seu espírito. Amém, irmãos? Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.